Olá, moçada, tudo bem? Como é que estamos aí? Tranquilo? Bom, vamos lá. Sua apostila de Química E, aula de número 26. Se ajeite aí na sua cadeira. Se eu estou deitado, não tem problema, se ajeite aí, dá um cantinho, dá umas medinhas, mas fica meio sentadinho na cama, com a sua apostila aberta, uma canetinha na mão para preparar para grifar. Ou até um caderninho para anotar algumas coisas. A aula de hoje ela é extremamente curta em conteúdo, mas demorada em resolução. Nós temos ali uma reação extremamente perigosa e, detalhe, com uma boa frequência em prova. Mas é aquela questão, caiu isso aqui, professor, e pode esperar que menos de 1% acerta. Logo, se nós acertarmos, é uma questão extremamente importante. A primeira parte da aula é uma revisão da aula 25. Quer ver só? Olha aqui, ó. Reação de redução. A aula é sobre aldeído e cetona. Reação de redução. Ah, Gigão, eu não sei. Como que não sabe? Olha aqui, ó. O que nós já aprendemos? Oxidação é nós acrescentarmos oxigênio ou diminuirmos hidrogênio. Ok? Lembra disso? Oxidar coloca oxigênio ou diminui hidrogênio. O que é reduzir? A redução é o processo contrário. Eu retiro o oxigênio ou eu acrescento hidrogênio. É uma reação de hidrogenação. Mas ainda não entendi, tem que decorar isso aí? Claro que não. Aula passada. Álcool primário oxida para aldeído, que oxida para ácido carboxílico. Lembra disso? Álcool secundário oxida para cetona. E o álcool terciário é aquele que não oxida. Tá bem? Vamos resumir tudo isso aqui. Reação acrescentar hidrogênio, reação de redução. Lembrar que a reação de hidrogenação, onde o hidrogênio reage, é sempre uma reação mais difícil. Tem que ter a presença de um catalisador, geralmente níquel ou derivados de níquel, tá? E agora? Agora tem que montar de novo isso? Não precisa. Se a oxidação é o processo inverso da redução inversa da oxidação, se nesse sentido ocorre oxidação, no sentido inverso, ocorre uma redução. Então, ácido reduz para aldeído. Aldeído reduz para álcool primário. Cetona reduz para álcool secundário. Ou seja, é só nós invertermos o assunto da aula passada. Acabou. Simples, direto. Então, olha aqui, ó. Aldeído reduzindo para álcool primário. Acetona reduz para álcool secundário. Então, você vai trabalhando. Tá aqui, ó. Aldeídos e cetonas, redução. A gente já aumentou aqui, pois tem ácido reduzindo. Então, sabe, é você trabalhar. Apesar que hoje a aula é diferenciação de aldeídos e cetonas. Então, mas por que é importante diferenciar aldeído e cetona? Caiu também na prova da Federal. Lembrar que aldeído e cetona, olha agora a questão da Federal, são duas funções carboniladas. Aldeído e cetona são carboniladas. Isso quer dizer o quê? Que apresentam carbonila. Carbonila, C, dupla OH.
Isso aqui é uma carbonila. Ácido, carbono, 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 carbonila, C dupla O. Então, tanto aldeído como cetona, olha o termo, são funções carboniladas. A diferença, aldeído tem a carbonila em carbono primário, cetona tem a carbonila em carbono terciário. Então, funções carboniladas, a presença da carbonila. Então, mas como é que vai cair isso para mim? Geralmente é assim, ó. Ele diz assim, temos um recipiente com uma substância desconhecida, mas ela é carbonilada. Ela é aldeído, ela é cetona. Vou fazer reações de diferenciação. Essa substância desconhecida, ela reduziu para álcool primário, é um aldeído. Essa substância desconhecida carbonilada reduziu para álcool secundário, ela é uma cetona. Então, aqui eu vou definir se ela é uma coisa ou outra, fazendo experiências. Eu não me canso de falar. A química, a ciência é experimental. Fazemos experiências e obtemos resultados. Dependendo do resultado, eu crio uma regra. Então, aqui, ó, duas funções carboniladas, desconhecidas aqui dentro. Quem é aldeído, quem é cetona? Eu faço a experiência e obtenho um resultado. Até aqui tranquilo? Tranquilo, né? Direto, simplesinha, curtinha, pabufte, sem problema. Só que agora, cara, tá me vendo aí? Tá me vendo aí? Joane, tá me vendo aí? Beleza? Quero falar no teu ouvidinho, no teu ouvido. O que vem agora talvez seja, até o momento, a reação mais trabalhosa. O mecanismo dela é feio, mas é compreensível. Se eu tiver conhecimentos básicos de química, eu consigo compreender e desenvolver. O que eu vou pôr ali no quadro já caiu na nossa federal várias vezes, já foi questão inteira da segunda fase da Federal do Paraná para o curso de medicina. Já caiu mais simplificada na prova do Enem, mas já caiu. Presta atenção, vem comigo. A nossa próxima reação é a reação de aldeídos e cetonas com compostos de Grignard. Moçada, bem trabalhoso isso. Composto de Grignard, um radical orgânico, magnésio, e o X é um halogênio. Um radical orgânico, o magnésio obrigatoriamente, e o X que é um halogênio. Eu vou pôr aqui no quadro um exemplo, tá? Um radical orgânico, metil. O magnésio, Mg, o halogênio Cl. Este é o composto de Grignard mais importante. Nome dele, cloreto de metil, magnésio. É a falta de prática. Vamos lá. Esse é o cloreto de metil magnésio. Ambos reagem com compostos de Grignard. Ambos quem? Aldeídos e cetonas. Com posterior hidrólise, ou seja, reação com água, produzindo álcool, representando genericamente o composto de Grignard por RMGX, temos. A apostila atrás, eu não vou nem pôr aqui, quero que você olhe comigo para você acompanhar passo a passo. Acompanhe comigo aqui no quadro para ver passo a passo. Tá aqui. Esse é um aldeído, certo? Esse é o 2 carbonos etanol. Legal? Vou reagir com composto de Grignard. CH3, MgCl. Cloreto de metil magnésio.
Tá preparado aí? Tá preparado? Vamos lá. Essa reação tem um mecanismo mais complexo, mas compreensível. Magnésio é um metal. Metal tem grande eletropositividade. Metal tem tendência catiônica, é um cátion. Legal? O oxigênio e o carbono, o oxigênio é o mais eletronegativo. Então essa aqui são duas ligações covalentes polares, certo? Aonde o oxigênio puxa para eles o par. Ou seja, o oxigênio passa a ter a carga negativa. Vamos pôr aqui, ó. Vou pôr aqui. Vou pôr aqui, ó. Carbono dupla oxigênio. Tá. O oxigênio é o mais eletronegativo. Puxou o par. Negativo, positivo, negativo, positivo. Ligação covalente polar. O O é o mais eletronegativo. Então aqui, ó, o oxigênio passa a ter o excesso positivo e o carbono... Desculpe. O oxigênio, o excesso negativo e o carbono, excesso positivo. Veja o que ocorre. Se o magnésio é a carga positiva, esse carbono representa a carga negativa. Positivo ao lado do negativo. Legal? Estou olhando só esse pedacinho. Nesta reação, ocorre o ataque das cargas opostas. Esta carga negativa vem para essa positiva. Essa positiva vai para essa negativa. Cargas opostas se atraem. Eu passo a ter agora a seguinte estrutura. Acompanhe lá. Esse carbono, CH3, este carbono, tá? Uma ligação do oxigênio quebrou, ficou livre. Esse carbono quebrou, ficou livre. Aqui eu tenho hidrogênio. Esse carbono, que é positivo, recebe esse que é negativo, CH3. O magnésio vai para o oxigênio, MgCl. Então eu tenho a formação dessa estrutura intermediária que é altamente instável, seguida de hidrólise. Que é a hidrólise? Reação com água. HOH. Na água, o hidrogênio representa a carga positiva, a hidroxila a carga negativa. O magnésio é a carga positiva. O magnésio vem buscar a carga negativa, formando MgOHCl. Essa ligação que agora ficou livre, CH3, carbono. Esse carbono que entrou, vamos pôr aqui, CH3, o hidrogênio que ele ainda possuía, e aqui ficou esse oxigênio, com a ligação livre, aonde esse carbono entra no lugar, o hidrogênio. Aqui entrou o hidrogênio. Vamos resumir isso aqui. CH3, CH, a hidroxila, CH3. Este é um álcool secundário. A reação de compostos de Grignard com aldeídos forma álcool secundário. Essa aqui é uma estrutura intermediária. Ele é um hidroxissal. Hidroxissal. MgOHCl. Esse é o hidroxicloreto de magnésio. É um hidroxissal. Você já viu lá nas funções inorgânicas com o Robinho. Legal? Senhor trabalhoso, né? É. Cai na prova?
já caiu, tá? E quando cai, dá problema. Dá problema. Então, se você gravar, entenda, tem questões que todo mundo acerta, inclusive a gente. Tem questões que todo mundo erra, menos a gente. Então, se nós acertarmos essas questões, nós estamos um passo à frente dos demais. Ah, mas eu não quero, eu não gostei. Lembra da passada? O mundo não é como a gente quer. O mundo é como ele é. A pessoa queria só coisa fácil na prova. Eu também. É isso que eu quero que vai acontecer? Não sei, acho que não. Então, o mundo não é como a gente quer. Ele é como ele é. E eu preciso me adaptar. Olha agora uma cetona. Esse é o aldeído. Olha agora a cetona. CH3, CH3. Aqui a carbonila no meio. Mais o composto de guinar. Cloreto de metil magnésio. Vê como a coisa vai ficando mais clara agora. O oxigênio é a parte negativa, o carbono é a parte positiva. O magnésio é o positivo, o cloro é o negativo. Ocorre o ataque. A carga positiva para a negativa para a positiva. Então eu passo a ter CH3, carbono, esse oxigênio ficou livre, aqui vai entrar o CH3, aqui entra o MgCl, mais a água, HOH. O hidrogênio é a carga positiva, e hidroxílio é a carga negativa. A carga positiva aqui pega a carga negativa. CH3C, o oxigênio livre. Aqui é o CH3 saindo MgOHCl. Aqui entrou aquele carboninho, CH3, e o hidrogênio vai completar a bivalência, hidrogênio. Esse aqui é um álcool terciário. Compostos de Grignard com aldeído resultam em álcool secundário. Compostos de Grignard com cetonas resultam em álcool terciário. Um composto carbonilado desconhecido pode ser cetona ou aldeído. Quem é ele? Reagino com Grignard forma álcool secundário, aldino. Reagindo com Grignard forma álcool terciário, cetona. É assim a maneira mais comum do cara pedir para vocês isso aí. Compreendeu? Nada maluco, nada em excesso. É uma coisa legal, boazinha de fazer, sem muita confusão. Joia? Tô bem. Ufa, hein? Que coisa, hein? Reação de redução de aldeído e cetona. Aldeído reduz para álcool primário, cetona reduz para álcool secundário. Reação com compostos de Grignard. Aldeído forma álcool secundário, cetona forma álcool terciário. Essas tabelinhas são boas de fazer, tá? Para quem gosta, vale a pena montar essas tabelinhas aí. E uma outra forma de diferenciação, bem direta também, bem direta. O meu composto é um aldeído, é uma cetona. 3 reações de diferenciação. Opa, isso já foi. 3 de diferenciação entre aldeído e cetona. Usamos reativos específicos como Tollens, Philem e Benedito. Grife na sua apostila. Reações de diferenciação com reativos específicos. Não é mais a oxidação, não é mais a redução, não é mais o cozinhar. É assim, isso aqui resulta o quê? Ninguém vai te cobrar a reação. Eles vão dizer, esse cara reagiu, esse não reagiu. Começa grifando lá. Aldeídos são redutores, cetonas não. Ou seja, aldeído reage com Tollens, reage com Benedito,
reagem com feelings. Tá aqui. Tolling, Benedict e feelings. Por favor, cuidado com isso aí. Somente os aldeídos reagem positivamente com esses três reagentes. Tollens, feeling e Benedict. Somente aldeído reage com eles. Tu tem que saber o que mais? Mais nada, mais nada. Mais nada. Tem-se um composto desconhecido carbonilado. Reagiu positivamente com tollens, aldeído. Não reagiu com tollens, cetona. Reagiu com feeling, não reagiu. Reagiu com Benedict, não reagiu. Só, é uma coisa direta. A de hoje são tabelinhas, tá? Olha aqui, ó. A primeira tabelinha. Aldeído reduz para álcool primário. Cetona reduz para álcool secundário. Aldeído reage com Grignard formando álcool secundário. Cetona reage com Grignard formando álcool terciário. Montar esqueminha. Aldeído e cetona. Aldeído reage com Tollens, feeling e Benedict. Cetonas não. Então, uma coisa muito direta, sem muita complicação. Vejamos um exemplo, tá? Veja que na prova as questões serão mais fáceis do que a nossa aula. A prova é mais fácil. O ácido lactobiônico é usado na conservação de órgãos doadores. A sua síntese é feita a partir da lactose, na qual um aldeído é convertido em um grupo ácido carboxílico. Aldeído convertido em ácido carboxílico. Aldeído em ácido. Aldeído em ácido é uma oxidação. Se fosse o inverso, redução. Vamos lá. As reações em que um ácido é formado a partir de um aldeído é desidratação, hidrogenação, oxidação, descarboxilação, substituição. Não, direto é uma reação de oxidação, letra C. Deste modelo tem vários. Alguns ele mostra para você parecendo que é algo mais complexo. Veja aqui, ó. Tem OH, aí tem OH, aqui tinha hidrogênio, perdeu, agora acrescentou oxigênio. Então, ver o que é, sabe? É trabalhar essas informações, é você olhar e enxergar o que está acontecendo, procurar, aumentou, diminuiu o oxigênio, o hidrogênio. Veja, algumas questões ele pede um pouquinho de tudo. Veja, oxigênio, oxigênio, OH, OH, acrescentou o hidrogênio. Você entende isso? Mais que pareça difícil, aí ele põe lá, agente oxidante. Ora, agente oxidante é quem sofreu redução. Agora mistura a química orgânica com a química geral. Aí ele pergunta das etapas do oxigênio, ela pergunta de NOx, é uma questão completa. O que eu estou pedindo para vocês da minha parte, faça os esqueminhas de oxidação e redução. Pronto. Lembrar dessa aqui de Grignard, que é bastante trabalhosa, mas saber montar isso, ok? E por último, aquela reação de feelings, Tollens e Benedict. Aldeídos dão positivo, cetonas dão negativo. Ok? É uma aula curta também, é uma aula pequena, mas de algumas reações que parecem complexas, nem sempre são. Senhor, eu não vou fazer prova discursiva. Beleza. Aldeído forma álcool secundário. Cetona forma álcool terciário. Matou a questão. Eu tenho uma prova discursiva específica lá para medicina. Aí tem que saber fazer a reação, tá? Então divida bem isso aí. Falou? Um grande abraço do Ortigão. Voltamos. Hoje foi aula 26. Então na outra semana com a aula de número 27. Falou? Estamos indo, né? Estamos caminhando aí. Firme e forte, beleza? Um abração, um beijo do Ortigão no coração de vocês e até a nossa próxima aula. Tchau, moçada!